Em destaque no Panorama CBN, PEC do fim da escala 6x1. Depois de aprovado na Câmara, o texto segue para o Senado, onde deve encontrar resistências. PF lista encontros entre ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e Daniel Vorcaro em ano de aportes do Rio Previdência no Master. Jantares tiveram vinhos, champanhe e até bife de ouro. Reportagem revela que Eduardo Bolsonaro tratou sobre filme com Vorcaro e pediu para enviar máximo de recursos aos Estados Unidos. Governo americano sanciona órgão criado pelo Irã para cobrar taxas no Estreito de Hormuz. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. O presidente Lula comemorou a aprovação da PEC que decreta o fim da escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Nas redes sociais, ele falou que o resultado é uma conquista civilizatória e reforçou que agora o governo vai trabalhar pela aprovação no Senado. O texto foi aprovado em 2 turnos na Câmara, com apoio esmagador. Na primeira etapa, foram 472 votos a favor e apenas 22 contra. Na segunda, o placar foi de 461 a 19. Está encerrada a votação. Sim, 461, não 19. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. As bancadas governistas e o comando da casa consideram a decisão a maior conquista da classe trabalhadora desde a promulgação da Constituição de 1988. Hugo Mota destacou que a redução da jornada é promoção da saúde e falou que a reforma não vai prejudicar a economia, não, como alega o setor produtivo. Hoje, esta casa afirma que proteger o tempo humano é também proteger a economia, a saúde, a família e a dignidade das pessoas. A história nos mostra que os avanços civilizatórios sempre enfrentaram resistências. Foi assim quando se decidiu criar a carteira de trabalho. Foi assim quando o país adotou o fim da escravidão. Os contrários diziam que o país não suportaria, mas o Brasil optou pelo avanço, fruto de nossas decisões políticas. E contamos muito, e aqui quero registrar, com o apoio do presidente Lula nessa jornada. Vamos retomar aqui que o texto aprovado estabelece um cronograma de transição gradual de até 14 meses para que o setor produtivo se adapte à nova realidade. Pelas regras fixadas, a escala 5x2 entra em vigor 60 dias após a promulgação da PEC. Nesse mesmo prazo, a jornada cai de 44 para 42 horas semanais. As 2 horas restantes serão cortadas de forma definitiva ao longo dos 12 meses seguintes. A ampla maioria no placar se refletiu também nas falas no plenário. Dezenas de parlamentares discursaram em defesa do fim da escala 6x1. Hoje é o fim da jornada 6x1. Nós vamos dar um passo importante para que o trabalhador tenha mais tempo para sua família, para sua saúde, para sua vida, para que tenha vida além do trabalho. Chegou a hora do povo brasileiro. Pela primeira vez o parlamento brasileiro faz uma reforma verdadeiramente que influencia na vida do povo. A escala 6x1 é desumana, a escala 6x1 rouba a esperança, rouba a dignidade e é ainda mais perversa as mulheres, as mães, a comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida. As pessoas precisam trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E para tentar constranger o governo, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que sempre foi contra o fim da escala 6x1, defendeu em plenário a escala 4x3. A estratégia do bolsonarista foi vaiada pelas galerias e considerada desonesta pela bancada governista.
E mesmo com a manobra, a oposição acabou votando em massa a favor da PEC. Alguns deputados, como Sérgio Turra, do Progressistas, e Adriana Ventura, do Novo, criticaram a medida. Essa lei não vai fazer a produtividade aumentar. O resultado vai ser inflação, informalidade, rotatividade. Nós precisamos garantir o emprego formal. Isso é segurança, isso é responsabilidade. Nesse momento, não a PEC do fim da escala 6x1. Para quebrar a resistência do setor empresarial e garantir o voto do Centrão, o presidente da Câmara fechou um compromisso paralelo de aprovar medidas de alívio econômico. O acordo prevê o reajuste das tabelas do Simples Nacional e do microempreendedor individual num projeto de lei complementar. Os profissionais que possuem diploma de nível superior e recebem remuneração mensal igual ou superior a R$ 21 mil não serão atingidos pelas novas regras de limite de jornada, tá? Segundo os parlamentares, a trava serve para dar liberdade de negociação aos cargos de alta renda e para combater a pejotização. Na avaliação de economistas, o sucesso do novo modelo a longo prazo dependerá de um ganho real de produtividade nas empresas. E agora, a PEC vai para o Senado. Aí, o presidente Lula vai enfrentar resistências maiores e ele deve negociar pessoalmente a promulgação ainda esse ano com Davi Alcolumbre, com quem as coisas não andam muito bem, né? Lembrando que para ser aprovado, o texto precisa de, no mínimo, 49 votos em 2 turnos. Agora eu te conto que o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, retorna hoje ao Brasil depois de uma maratona de compromissos nos Estados Unidos para tentar estancar a crise daquele escândalo Convorcaro. Ontem, o senador se reuniu em Washington com o vice-presidente americano J.D. Vance e com o secretário de Estado Marco Rubio. O que Flávio Bolsonaro disse é que Vance questionou a liberdade de expressão e a segurança da imprensa no Brasil. Já Marco Rubio teria dado sinal verde ao pedido de Flávio para que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Lembrando que as reuniões ocorreram um dia após o encontro de Flávio com o presidente Donald Trump na Casa Branca. E como Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, os bastidores da reunião entre Trump e Flávio no Salão Oval revelaram um momento de desconforto para a comitiva do PL, porque o presidente americano fez elogios públicos ao presidente Lula, repetindo que o atual mandatário brasileiro é uma liderança dinâmica. Aliados que estavam no Salão Oval confirmaram o teor da conversa, mas disseram que preferem manter outros comentários em reserva. E novas mensagens de WhatsApp divulgadas pelo portal The Intercept Brasil revelam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro operava diretamente os detalhes para o envio de dinheiro aos Estados Unidos. Os diálogos mostram Eduardo tratando sobre o filme, ou melhor, sobre o financiamento do filme Dark Horse, com o banqueiro preso Daniel Vorcaro. E a engenharia financeira contava com a intermediação de Tiago Miranda, sócio do portal Léo Dias. Nas mensagens, Eduardo dá ordens expressas para acelerar as remessas antes que os mecanismos de controle travassem as contas. O ex-deputado demonstrava extrema preocupação com a burocracia e com a fiscalização do Banco Central sobre o envio de grandes quantias de dinheiro ao exterior. Em mensagem de texto enviada a Tiago Miranda, o ex-deputado orientou, abre aspas, o ideal seria haver os recursos já nos Estados Unidos, que dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Se a empresa brasileira a enviar não tiver aquele grande orçamento, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos, e isso tardaria cerca de 6 meses. Fecha aspas. Receoso com o monitoramento, Eduardo insistiu, entre aspas. Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tem essa dificuldade. Solução? Enviar o máximo possível ainda nesse sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos? Bom, a Polícia Federal mapeou que os 61 milhões de reais negociados entre a família Bolsonaro e o Banco Master foram parar em um fundo imobiliário sediado no Texas.
Os investigadores apontam que os recursos foram transferidos pela Entre Investimentos, empresa parceira do banqueiro Daniel Vorcaro, para o Heaven Gate Development Fund. O fundo americano é controlado pelo corretor Altieri Santana e pelo advogado Paulo Calisto, ambos homens de extrema confiança e ligados diretamente a Eduardo Bolsonaro. Ontem, o ex-deputado se envolveu num forte bate-boca com a imprensa brasileira lá em Washington, ao ser confrontado com os detalhes da investigação. Eduardo tentou desqualificar a reportagem que localizou a mansão de luxo em que ele mora, no Texas, cujo aluguel é estimado em R$30 mil por mês. Desde março não recebo dinheiro público, né? Sou uma pessoa igualzinha a vocês, dinheiro privado, tudo meu. Não querem saber, não querem saber. O valor pode ser o valor que quiser, o dinheiro é seu, é do pagador de impostos, o dinheiro é meu. A Polícia Federal está tentando descobrir ainda se os milhões de reais entregues por Vorcaro para financiar o filme Dark Horse foram desviados para o Texas com o objetivo oculto de bancar o exílio e o padrão de vida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como o Supremo Tribunal Federal bloqueou as contas da família no Brasil, a PF suspeita que o fundo imobiliário foi usado como uma lavanderia para burlar a justiça. E tem mais, hein? O Rio Previdência, Fundo Previdenciário do Estado do Rio, olha essa, injetou R$80 milhões no Banco Master um dia após o então governador do Rio, Cláudio Castro, participar de uma degustação de uísque milionária paga por Daniel Vorcaro nos Estados Unidos. O sincronismo foi revelado pela Polícia Federal a partir da troca de mensagens entre o banqueiro e o chefe do Executivo do Rio na época dos fatos. Em maio de 2024, Vorcaro convidou Cláudio Castro para uma degustação exclusiva de uísque em Nova York. E o então governador perguntou: que horas e onde? O banqueiro manda um endereço e diz: 15h30, só homens, serão 10 pessoas apenas. E Castro responde: eu vou. O evento, para o pequeno grupo, custou mais de $1 milhão. Pagos por quem? Por Vorcaro. No dia seguinte, olha só que coincidência, o Fundo de Aposentados e Pensionistas dos Servidores Estaduais do Rio investiu R$80 milhões no Banco Master. Segundo a Polícia Federal, a troca de favores entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro vinha sendo alimentada em restaurantes sofisticados desde 2023. A PF mapeou um jantar em Nova York com conta superior a $13 mil, paga pelo dono do Master. Depois do banquete, o ex-governador agradeceu por mensagem: amigo, foi uma experiência incrível, muito obrigado. O jantar, de aproximadamente R$60 mil, custeado pelo banqueiro para Cláudio Castro, ocorreu em um dos restaurantes mais extravagantes de Nova York. Entre os destaques do cardápio estão carnes folheadas a ouro 24 quilates, consideradas símbolos de ostentação e que podem ultrapassar R$10 mil por prato. Exatamente 6 meses após esse agradinho, o Fundo de Pensão dos Servidores Fluminenses começou a fazer aportes milionários no banco. Relatórios enviados ao Supremo Tribunal Federal comprovam que Daniel Vorcaro checava os valores de fundos públicos antes de se reunir com o chefe do Executivo do Rio. Em março de 2024, minutos antes de entrar no Palácio das Laranjeiras, a residência oficial do governador do Rio, Vorcaro mandou uma mensagem dizendo: fala, amigo, tudo bem? Estou na entrada aqui. E antes de cruzar os portões, o banqueiro checou com um funcionário dele: quanto ao fundo do Rio, Estado, tem conosco? O funcionário responde: 320 milhões aplicados, Rio Prev. Daniel pergunta: e aquele outro fundo do Rio? O funcionário diz: SEDAI, Companhia de Saneamento, aplicaram 200. Dias depois, o banqueiro agenda um novo encontro com Cláudio Castro no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. A PF montou essa linha do tempo cruzando reuniões de bastidores e saques de dinheiro dos aposentados. E tem mais. Em novembro de 2023, o Rio aportou R$40 milhões no Master. Dias depois, Castro e Vorcaro se reuniram na casa do banqueiro em São Paulo. Logo após o encontro, o Rio Previdência liberou mais 80 milhões, seguido por outro repasse de 200 milhões em dezembro.
No total, a fiscalização já identificou quase 3 bilhões e 700 milhões de reais do Fundo Previdenciário comprometidos com o banco. E, apesar disso tudo, o advogado de Cláudio Castro, Carlo Lucioni, disse que está finalizando a análise de todo o material colhido pela Polícia Federal antes de apresentar esclarecimentos formais ao ministro André Mendonça no STF. Meu amigo, minha amiga, as falcatruas não têm fim. Ainda repercute hoje a operação da Polícia Federal que apreendeu 10 carros de luxo e quase 300 mil reais em dinheiro na nova fase da operação que apura desvios bilionários em aposentadorias do INSS. O dinheiro estava escondido, sabe onde? Em sacolas plásticas, na casa de um funcionário do órgão em Pernambuco. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão também no Distrito Federal, em São Paulo e na Paraíba. A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, apreendeu ainda 22 celulares. Foi uma ação que mirou ex-diretores do INSS e dirigentes de associações que lucravam com aqueles descontos ilegais aplicados direto na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. O foco principal da PF é fechar o cerco contra os dirigentes das entidades associativas, empresários que enriqueceram no esquema e ficaram conhecidos como Golden Boys. Esses empresários usavam 4 associações em São Paulo e 2 em Brasília para aplicar descontos indevidos sem a autorização dos segurados. Diante do avanço das investigações, os policiais detectaram que o grupo iniciou uma queima de estoque imobiliária, vendendo mansões e apartamentos de luxo às pressas, por preços abaixo do mercado, para tentar esconder o patrimônio e escapar do bloqueio de bens. Vamos falar agora de eleições. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, diz que existe o sentimento para a construção de uma aliança com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Seria uma alternativa para a eleição polarizada. A declaração foi dada por ele numa entrevista para a Rádio Nova Difusora, em São Paulo, após o pré-candidato mineiro relatar ontem que não descarta a hipótese de uma composição entre os dois. Caiado também descreveu que a união seria um atestado de credibilidade política e um respiro para a população que quer ver uma alternativa para romper com a polarização, nas palavras dele. O ex-mandatário goiano falou que se reuniu com Zema nessa terça-feira por uma conversa muito produtiva sobre a necessidade de ambos terem cada vez mais encontros. Só que dentro do Novo, a hipótese de uma aliança é tratada como pouco provável ainda. Lembrando que na última rodada da pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, o ex-governador mineiro contabilizou 3% das intenções de voto e Caiado 4%, enquanto o presidente Lula obteve 40% e o senador Flávio Bolsonaro registrou 31%. Mudando de assunto agora completamente, eu te conto que o terceiro dia do julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e Monique Medeiros foi marcado por embates entre a acusação e defesa, decisões favoráveis também do Tribunal de Justiça aos advogados do ex-vereador e depoimentos que detalharam os últimos momentos de vida do menino Henri Borel. Ao longo da tarde e da noite dessa quarta-feira, os jurados ouviram o psiquiatra Rafael Bernardon e a médica Maria Cristina Souza Azevedo, responsável pelo atendimento do menino no Hospital Barra d'Or na noite da morte. Durante a sessão, a defesa questionou a atuação de testemunhas da acusação e a condução do julgamento, enquanto a médica relatou a reação de Monique após a confirmação da morte e as tentativas de reanimação de Henri. O julgamento terminou ontem, pouco depois das 10 da noite, e vai ser retomado hoje pela manhã. Lembrando que Henri Borel morreu no dia 8 de março de 2021. Agora o noticiário internacional. O governo dos Estados Unidos anunciou a aplicação de sanções contra a recém-criada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que é do Irã. Teherã criou essa organização para coordenar o trânsito e cobrar taxas pela passagem de embarcações comerciais por esse estratégico corredor marítimo.
Segundo o comunicado do Departamento do Tesouro americano, o grupo atua em conjunto com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e a Marinha do país. E a agência exige que as embarcações forneçam informações para receberem permissão de trânsito e que sigam instruções para navegar por uma rota designada pelo Irã, próximo à costa iraniana, enquanto realiza a cobrança de taxas. De acordo com Washington, os fundos arrecadados com esse pedágio são canalizados para a Guarda Revolucionária do Irã. As medidas econômicas novas fazem parte da chamada Operação Fúria Econômica, a campanha do presidente Donald Trump para restringir as fontes de receita do regime iraniano e o acesso de seus aliados a dezenas de bilhões de dólares. E ontem, Trump disse que a proposta verdadeira para o fim da guerra prevê a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, mas que ainda não há um acordo. Ele também rejeitou a ideia de que a passagem seja controlada por algum país e ameaçou até explodir Omã, nação aliada dos Estados Unidos, se ela negociar um outro acordo com os iranianos para monitorar o tráfego. A escalada militar aumentou a incerteza sobre as negociações de paz. Ontem, a Guarda Revolucionária do Irã disse que atacou uma base aérea dos Estados Unidos em retaliação aos novos ataques que interromperam o cessar-fogo que estava vigente há quase 2 meses. E a Organização Mundial da Saúde pediu um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo para tentar conter o avanço do surto de ebola. O país enfrenta grupos armados na região. Mais de 200 mortes suspeitas já foram registradas em 3 províncias do leste do país. Uma variante do vírus, para a qual ainda não há vacina nem tratamento aprovados, foi declarada emergência internacional pela OMS no início desse mês. E as forças de defesa de Israel mataram Ihab Krizin, líder de uma rede central de transferência de fundos do Hamas, em um ataque a Khan Yunis, no sul de Gaza. Foi o que anunciou o exército nesta quinta-feira. Israel informou que Krizin era responsável por gerir a transferência de milhões de dólares para o braço militar do Hamas. As atividades dele permitiam ao grupo executar ataques iminentes contra tropas e civis israelenses. Além disso, Mohamed al-Abash, comandante de unidade do quartel-general de produção do Hamas, também foi morto durante o ataque. E ontem, Israel já havia comunicado a morte de Mohamed Odeh, apontado como chefe do quartel-general de inteligência e recém-nomeado líder da ala militar do Hamas. E essa história aqui é impressionante, né? Os 5 sobreviventes encontrados por mergulhadores numa caverna inundada no Laos mandaram mensagens para os familiares num vídeo que foi divulgado. Ainda dentro da caverna, os sobreviventes direcionaram recados principalmente para as mães. Eles entraram na caverna para procurar ouro e ficaram presos nela desde o último dia 20 de maio, quando a entrada foi repentinamente inundada por fortes chuvas. E aí, nas mensagens emocionantes, né, um deles fala: "Não precisa se preocupar, mãe. Agora a equipe de resgate já chegou e estamos seguros." O outro também reforçou que estava bem e que logo estaria em casa novamente. Antes do fim do vídeo, um dos mergulhadores informou aos 5 sobreviventes que ia começar a bombear água para fora da caverna e levar comida. O socorrista pediu que eles descansassem, pois logo teriam que rastejar para fora dali. Nesta quarta-feira, 5 das 7 pessoas presas foram encontradas com vida. A operação, que ainda está acontecendo, conta com mergulhadores da Tailândia que participaram daquele resgate dos meninos da caverna em 2018. Agora vamos com o futebol. Dois times brasileiros entram em campo hoje pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras recebe o Júnior Barranquilla, da Colômbia, e o Cruzeiro joga contra o Barcelona, de Guayaquil. Ontem, o Fluminense venceu o Deportivo Laguaira, da Venezuela, por 3-1 e se classificou para as oitavas de final. O Corinthians perdeu por 2-0 para o Platense, da Argentina, mas já tinha garantido a vaga. Após os resultados de ontem, o Flamengo fechou a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha, com 16 pontos em 6 jogos. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, por 1-0 e avançou às oitavas de final.
O Botafogo ganhou do Caracas, fora de casa, por 3-1 e assegurou a melhor campanha geral na competição. O Vasco bateu o Barracas, da Argentina, por 3-0 em São Januário e vai disputar os play-offs para chegar às oitavas. Na mesma condição está o Bragantino, que venceu o Carabobo, da Venezuela, por 2-0. E vamos de Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti comanda hoje à tarde o segundo treino da seleção brasileira na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio. O elenco vai continuar passando por uma extensa bateria de exames clínicos e testes físicos. Ontem, como já estava previsto, o atacante Neymar não participou do treino. Ele se recupera de um edema na panturrilha e foi encaminhado a uma clínica particular para realizar exames de imagem. A seleção viaja no sábado para o Rio de Janeiro, para a cidade, véspera do amistoso contra o Panamá, às 6h30 da tarde, no Maracanã. E tem tênis também. O brasileiro João Fonseca vai enfrentar amanhã o tenista Novak Djokovic em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio de Roland Garros. Vai ser o primeiro duelo entre o carioca e o sérvio de 39 anos, que é o número 4 do mundo e o maior campeão de Grand Slam da história. Ontem, João Fonseca venceu o croata Dino Prismic, número 72 do ranking da ATP, por 3-2 de virada. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Fico esperando a sua participação para o nosso Sextou amanhã, hein? Porque tem a parte musical, no finalzinho. Então manda lá seu pedido de música para mim no Instagram, biancasantos.bia, por e-mail bianca.santos@cbn.com.br ou então na caixinha de comentários do Spotify. Vou dar uma passada por lá. Beijo, tchau, tchau.